Nós estamos falando do livro de Atos, por esses dias, e é testemunhas. O tema de hoje é testemunha do caráter de Cristo. E quando eu vejo o livro de Atos, eu vejo a igreja, eu vejo a força da igreja, a força que ela tinha. Como a igreja era maravilhosa. Ali é a igreja primitiva. Na igreja primitiva, você imagina aqueles homens, os apóstolos, eles tinham acabado de ver Jesus sendo morto, e depois de 3 dias Jesus ressuscitou. Eles viram isso. Eles caminharam com Jesus 3 dias. A gente estava ouvindo aqui o Jonas falar aqui sobre alguns feitos de Deus na vida dele. E de verdade, não é empolgante isso? A gente vê o que Deus ainda ele faz. Eu não sei se você entende como que você vê isso. Algo grande, algo pequeno. Independente o tamanho, é Deus fazendo. Ele está dependendo de Deus, e Deus faz, certo? Agora você imagina, querido, você caminhar com o Senhor Jesus por 3 anos, Ele fazendo um monte de milagre, multidões seguindo Ele fazendo morto ressuscitar, Ele pregando, e uma multidão querendo viver uma vida reta, de acordo com Deus, avivamento acontecendo. Aí a igreja começa, tem uma promessa lá que ele fala assim: olha, eu vou ter que ir, a promessa de Deus, mas vai vir à terra o Consolador. Então ali nós vemos no início de Atos, a gente vê que o Espírito Santo ele vem sobre toda a carne, como foi profetizado por Joel. E todos aqueles que buscam o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. Então a igreja continua naquela loucura santa. Pedro prega e mais de 5.000 pessoas se convertem. A igreja começa dessa forma já começa uma mega igreja em Jerusalém, de judeu. Só que aí, aquela galera começa a ficar louca para seguir essas verdades. E querido, de verdade, eu amo a igreja. Eu gosto muito de igreja, cara. Eu amo, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando só no aspecto denominacional, a igreja Templo Vivo. Não é que eu não gosto da igreja Templo Vivo, eu gosto da igreja Templo Vivo. Eu não me vejo em outra igreja, inclusive. Você acha que eu nunca pensei em sair da igreja Templo Vivo? Já pensei. Eu falei, vou sair dessa igreja. Mas quando eu parei para pensar, eu falei, para onde que eu vou, cara? Mas não tem outra igreja? Tem um monte de igreja. Mas sabe quando você nasce de novo em um local e você se acostuma com aquele ambiente, os meus pastores, eu tenho mais intimidade com ele do que com a minha família. Meu irmão está aqui, ó, ele sabe disso. Eu tenho mais intimidade com a minha pastora, com o meu pastor, do que com a minha própria mãe. Por quê? Cara, eu não sei o que aconteceu. É família. Eu tenho uma nova família. A igreja de Jesus, ele é uma nova família que nós temos. Jesus, ele morreu para nós, para que nós se tornássemos filhos de Deus. É por isso que nós chamamos de irmão. É até um jargão da igreja, né? Irmão. Aí os caras, para zoar os crentes nos trabalhos, chamam de irmão, né? Não é assim? Nos trabalhos por aí. Irmão ali. Nossa, que zoeira, meu Deus. Nossa, eu estou constrangido com bullying. Então eles têm essa mania. Mas é porque nós somos uma família. E uma família, ela na verdade, e de verdade, não é uma família que não é de sangue, é uma família que é de sangue sim, porque foi o sangue de Jesus que nos juntou. Não é biológica, mas é de sangue. E sabe, querido, e a gente precisa dar valor para essa família. A gente precisa entender que essa família é meio maluca mesmo, é meio estranha. Pessoa que é uma pessoa diferente da outra, uma pessoa é chata, outra é legal, outra é rabugenta, a outra é carismática. É igual o Isaac está ganhando porque é carismático, senão não ganhava. É um dos caras mais carismáticos que tem na igreja. O pastor Daílson também, mas eu não sei o que aconteceu, pastor. Eu não sei o que aconteceu. Não, ele é carismático pra caramba também. É que o Isaac é mais comunicativo, talvez, pode ser.
Mas o pastor Adailson, se eu pegar alguém falando mal do pastor Adailson, eu falar, irmão, pelo amor de Deus, vai embora, cara. Não, você não... Falar mal do pastor Adailson, parceiro, pra mim eu vou falar assim, pode falar mal de mim. Se falar de mal de mim, eu vou falar assim, não, realmente, eu sou ruim mesmo, mas o pastor Adailson, pelo amor de Deus, cara. Só a Samara pode falar mal dele. Então, mas querido, é isso aí, a família assim. Então, quando a gente escolhe uma igreja para ficar nela, a gente tem que entender que ela não é perfeita. A gente tem que entender que a gente vai ter problemas nelas. Eu vejo que pessoas, elas chegam nas igrejas buscando uma estrutura. E a igreja, a gente quer ter uma estrutura legal. Só que quando a gente não tiver a estrutura que você deseja, o que você vai fazer? Vai embora? Ah, não, vou embora, porque falharam com meu filho. Ah, falharam com meu marido, falharam com a minha esposa, porque o ministério tal, sabe? Aqui nós tivemos uma palestra ontem sobre inclusão de pessoas com deficiência. E, cara, mas como eu fiquei queimando no meu coração ali, eu me segurei para não chorar desesperadamente, porque escorreu lágrimas. Só que a minha vontade não era escorrer lágrimas, a minha vontade era chorar desesperadamente. Sabe, porque a gente quer ser relevante, mas não é ser relevante, irmão, para a gente ser o centro das atenções, não. A gente quer ser relevante porque eu fico pensando, a gente precisa tocar nessa galera, precisa tocar em pessoas deficientes também. Aí o irmão chega assim, pastor, mas a gente precisa saber falar em Libras. Falar em Libras, assim que fala? Comunicar em Libras. Ah, pastor, precisa ter, por que não tem? Irmão, começa o curso. Porque é muito difícil, é muito fácil a gente entrar numa deficiência que a gente encontra, porque vai ter deficiência. Mas a gente não tem que entrar na deficiência, a gente tem que entrar nessa lacuna e ser a diferença ali, como igreja de Jesus. E por isso que eu sou apaixonado pela igreja, porque sabe que eu acredito? Que a igreja é a entidade, a organização mais poderosa da terra. Eu não sei, porque a igreja para mim não é só um culto. A igreja para mim não é só um louvor. Isso daqui é muito maravilhoso. E a gente vem, a gente adora o Senhor. E a gente aqui também recebe uma palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Mas a igreja, ela não é somente algo. Ela não pode ficar só nessas quatro paredes. Porque assim, se essas quatro paredes acabar, querido, a igreja ela vai continuar. Porque a igreja está em você. Você é a igreja do Senhor. Nós nos organizamos como igreja, e com essa organização, ela é a organização mais poderosa que existe na terra. É por isso que os políticos estão de olho na igreja. É por isso que a mídia, ela olha para a igreja. Uns querendo destruir, outros querendo pegar chamar para perto. Porque para se destruir ela, eles ficam fortes, e chamar para perto, eles ficam fortes também. Só que a igreja, ela não foi levantada por homens. Ela foi levantada por Jesus. Ela é consolada pelo Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E querido, o que eu vou ler aqui agora, em Atos 18, diz assim, Atos 8, 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grandes lamentações. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Vamos orar em nome de Jesus, querido? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, por esta palavra. Pedimos a Ti que a Sua graça ela caia sobre nossas vidas e que nós podemos aproveitar o máximo daquilo que o Senhor quer falar. Pai, me usa a minha voz, usa o meu entendimento da Sua palavra para que a Sua igreja seja mais forte, para que nós saímos daqui mais resistente pelas adversidades, assim como o Senhor falou que nem o inferno irá parar a igreja do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, amém. Amém, queridos?
Queridos, olha essa cena aqui. O que aconteceu antes foi o quê? Estevão, primeiro mártir da igreja, depois de Jesus, claro, morreu. Estevão, o que ele era? Ele era um diácono. Estevão era um crente apaixonado por Jesus. Estevão, com certeza, querido, ele estava extasiado por tudo que ele estava vendo. A gente vê, querido, aqueles homens de Deus, depois que eles viveram com Jesus, foi algo tão intenso que eles viram. Eles viram Jesus ressurreto, em alguns momentos. Jesus foi comunicar com eles, pessoalmente, depois de ressurreto. Aqueles homens estavam tão extasiados, que eles morriam, com uma forma cruel, e glorificando a Deus. Estevão, ele era tão apaixonado pela palavra de Deus, ele era tão apaixonado, porque, querido, o que vai nos consolidar em nossas vidas? Um amor pela igreja, e um entendimento de quem é o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um espírito que ele vem em nós e sai. É igual na Umbanda, né? Na Umbanda o pessoal tem essa, não nada contra, não, mas a gente também não tem nada a favor, né? Mas na Umbanda, a entidade ela vai sobre a pessoa e depois já vai, né? É um espírito ali. Nós acreditamos, nós temos uma forma de pensar sobre isso, né? Agora o Espírito Santo não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele vem sobre aqueles que desejam, aqueles que recebem Jesus como seu Senhor. Nós somos batizados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fica em nós. Ele caminha com nós. Ele começa a ser um poder de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória, lá em Colossenses. E se Cristo em nós é a esperança da glória, porque Ele está em nós. E nós somos a esperança da glória. Nós somos a esperança da glória, porque Ele está em nós. O Espírito Santo, ele habita em mim e em você. Sabe, algo foi consumado na cruz. E Jesus falou, deixou bem claro: eu vou, mas virá um consolador. Vocês não vão ficar sozinhos. E esse consolador ficará com vocês até a consumação dos séculos. Então, isso é maravilhoso. E aqueles homens, extasiados, Estevão, aqui, quando as pessoas começaram a confrontar ele, e no julgamento, ele começa a pregar. Se você pegar essa palavra de Estevão, querido, se você quiser conhecer a história do povo hebreu até Jesus, é só você ler a pregação de Estevão inteira. Ele pregou, pelos estudiosos, até hoje, foi a pregação mais eloquente que houve. Ele começou a pregar desde Abraão até Jesus. Sabe, de uma forma tão gostosa de ler. Leia a Bíblia, tão maravilhosa. Você fala, meu Deus, que paixão. Você vê paixão. Você consegue ouvir a voz dele, que se você estiver tão conectado com a Bíblia. Você fala, esse cara está apaixonado. Ao ponto dos caras falarem assim, não, vamos matar ele. A poder apedrejar Estevão. E Estevão olha para o céu. Ele vê Jesus em pé, olhando para ele. E ele fala, Senhor, não impute a culpa para eles. Ele perdoa aqueles homens. Essa é só coisa de apaixonado, querido. Isso foi o que aconteceu com Estevão. E aqui Paulo que fala que Paulo estava consentindo. O que é consentir? É ficar quieto e falar assim, deixa que aconteça. Não tem aquele ditado, quem cala consente? Paulo pode dizer, a culpa pode ser minha. Paulo, ele se favoreceu com a morte de Estevão. E aqui diz também que Paulo começou a perseguir outros crentes, outros cristãos naquele tempo. Homens e mulheres. Ele pegava e levava para prisões. E alguns deles talvez até matava. Aqui não fala. Mas com certeza, se não foi Paulo, alguém matava. Vamos matar Estevão. Aqueles homens estavam a fim de ser mártir. E nesse momento, o que acontece? A igreja ela se dispersa dali de Jerusalém, com medo de morte. Mas o legal, querido, que era lógico que ninguém ia ficar para morrer. Se eles ficassem para morrer, a igreja ia acabar. Os apóstolos ficaram lá, que diz aqui. Os apóstolos ficaram, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que aconteceu? Eles foram, mas eles foram Eles não foram tipo aquele crente
que passa por um problema e não consegue vir na igreja depois. Eu estou sofrendo demais. Ai, eu estou brigando muito com a minha esposa. Ai, está faltando dinheiro, não estou conseguindo comprar carne. Então é um problema isso aí para Nayara, hein, mano? Deus que leve provisão para lá, cara. Que carne. Mas o crente não tem um dinheiro para ir e vai colocando um monte de porquê. Ai, porque eu estou triste. Querido, todo mundo vai passar por isso. Mas você imagina agora você sendo perseguido para te matar, para te prender. O que você faria? Sabe, é essa igreja. Sabe que eu estava estudando isso aqui, eu fiquei pensando. Se fosse na nossa igreja atual, a responsabilidade daqui 2 anos de chegar a mesma palavra que nós estamos falando aqui hoje. Se fosse, essa igreja foi responsável de carregar a palavra até agora, sabe? O cristianismo, ele expandiu desses homens. Esses homens foram os missionários que começaram a pregar. Com paixão, vamos morrer, mas vamos pregar. Nós estamos doentes, mas vamos pregar. Nós estamos caras que estão procurando nós para matar, mas vamos pregar. Agora tem gente, querido, que tem medo de perder o emprego, de pregar no serviço. Tem gente que tem medo de se expor a sua opinião com a cosmovisão cristã, quando se fala de educação de filho. Porque o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou muito habitolado, sou fanático. Vão falar que não, porque a política hoje, ela fala isso. As mulheres, querido, estão com medo de falar que são submissas ao esposo, porque existe uma lacração que fala sobre o feminismo, o empoderamento feminino. Não, mulher, você pode ir muito mais do que você imagina. Eu também creio nisso, mas dentro da cosmovisão cristã. Dentro, sendo submissa ao esposo, o esposo submisso a Cristo e submisso a uma vontade na família. Eu creio também. Eu não tenho dúvidas que você pode. Eu não tenho dúvidas, irmão, que você pode também ser um bom marido. Eu não tenho dúvida que você pode ser um bom pai. Então, só que assim, as pessoas estão com medo de falar. Estão com medo. Então elas se escondem. Elas vão, não, se falar que eu sou crente, vão pensar isso de mim. Não, querido. Expõe seu pensamento, expõe o que você pensa. Nem que, cara, lógico, você não vai ficar batendo nos outros por aí, falando, você está errado, não é isso. Mas no momento correto você tem que expor, sim. Não dá para se esconder. Não dá para pregar, como diz o candeeiro, e esconder debaixo da mesa. Não foi para isso que Deus te tornou, tirou das trevas e te colocou na luz. Não foi para isso. Não, mas sabe o que é, pastor? É que se eu falar isso, lá na minha empresa tem... Querido, não vai, não cai nessa. Você não vai brigar com ninguém por causa de ideia, não. Mas quando você tiver que ter uma posição para dizer que você serve a Jesus, você não pode ser covarde. A igreja não foi covarde, querido. Esses homens não foram covardes. Eles pagaram um preço. Muitos deles morreram. Muitos deles, eles também ficavam com medo também. Mas a paixão e o êxtase do que eles viveram era tão maior. E sabe como nós vamos ter essa paixão e esse êxtase? Só de um jeito. É lendo a palavra de Deus. É convivendo com os irmãos. Sabe? É querendo conhecer mais do Senhor. É querendo ter experiências espirituais, mas experiências que estão linkadas à palavra de Deus. Esses homens, eles foram dispersos, mas eles não se esconderam. O resultado é nós aqui hoje. O resultado é nós falarmos disso hoje. Olha o que diz aqui, em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. É isso que é a igreja do Senhor, querido. É isso que é a igreja do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus, Ele está fortalecendo a igreja para o que há de vir.
Porque sabia que a palavra de Deus diz que nós vamos viver perseguições? A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por tempos difíceis. Algumas pessoas são pré-tribulacionistas, outras pessoas são médio-tribulacionistas, outras são pós-tribulacionistas. Sabe, ninguém pode provar quem é, vai ter brigas, os caras vão discutir isso. Mas uma coisa eu vou dizer para você, Deus está preparando a igreja para algo que vai vir. Eu quero que seja pré, na verdade, eu quero subir antes da tribulação. Eu quero, mas que seja feita a vontade de Deus, como Jesus, né? Se possível, faça de mim esse cálice, Senhor. Mas se eu estiver lá no meio da tribulação, por favor, não bate, não me machuca. Eu estou passando fome, eu vou negar esse Senhor. Não, a igreja tem que continuar forte. A igreja tem que continuar poderosa. A igreja tem que continuar invencível. Ou nós não seremos a igreja do Senhor. Ou nós não seremos a igreja do Senhor, querido. Se qualquer problema tira nós da igreja, qualquer probleminha pessoal, tira nós, sabe, a gente já fica ansioso. A gente acha que Deus não está com a gente. Imagine quando virar problemas maiores. Quando virar problemas maiores, querido. Não, Deus não morreu Jesus não morreu na cruz para nós ter uma vida boa. É duro isso, né? Ele não morreu na cruz para a gente ter uma vida boa, gente. Aí a gente não vem na igreja para ter uma vida boa. Pastor, mas não vim para aqui para ouvir isso, não. Esse dia eu falei algo duro no Generation lá, uma menina falou assim: pastor, você falou algo agora, você humilhou eu. Mas não foi que eu estava falando a palavra de Deus assim. Eu falei: não, irmão, não humilhei não, pelo amor de Deus. Não foi humilhação. Jesus não morreu na cruz para a gente ter uma vida boa. Jesus não morreu na cruz para você ter o melhor casamento da terra. Jesus não morreu na cruz para você ter a conta bancária mais cheia, não. Ele morreu na cruz para te livrar do pecado, porque nós éramos miseráveis. Ele morreu na cruz porque a ira de Deus estava sobre a humanidade. E nós íamos para o inferno, querido. Nós íamos para o inferno. Aí Jesus morreu na cruz e aplacou a ira de Deus. E o inferno não é a ira do diabo não, irmão. O inferno é a ira de Deus. Para o diabo viver lá eternamente um dia. Mas tem pessoas que, se não entender quem é Jesus, não receber Jesus como o Salvador da sua vida, pode ser que, infelizmente, tem pessoas que vão para lá. Infelizmente, nós precisamos diminuir o número de pessoas que vão para o inferno. Mas é uma verdade. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz por nós. Porque pensa bem, se Jesus fosse morrer na cruz para a gente ter um casamento legal, que simplista isso, gente. Porque o casamento legal tem, se você assistir televisão na Rede Globo, eles vão ensinar. Casamento legal, querido, qualquer gente aí ímpia ensina. Um casamento legal. Eu não estou falando que o crente não tem que ter um casamento legal, não é isso. Estou falando que é muito simplista isso. Se fosse para você simplesmente ter riquezas, eu vou ter riquezas, Deus vai me abençoar. Cara, tem um monte de coach aí na internet aí que ensina a ficar rico. Aprende quem for ligeiro. Se tu quer estudar e aplicar aquilo, fica mesmo. Um monte de cara que sabe ensina a aplicar dinheiro no banco. É muito pouco isso, irmão. Jesus morreu na cruz para algo muito maior do que essas coisas terrenas. As coisas terrenas não podem tirar a gente do foco. O foco é a eternidade. O foco é estar com Ele um dia. O foco é o dia ceiar na bodas do Cordeiro e Jesus nos servindo, irmão. Esse é o foco. Agora, é claro, irmão, Deus é bom, Deus dá. O Joninhas contou um monte de coisa legal aqui. Deus dá, Deus já me deu um monte de coisa. Quando é milagrosa, eu falei: meu Deus, o irmão me deu um dinheiro que eu estava precisando. Eu vejo um monte de irmão vivendo isso, e Deus dá também. Isso é bônus daquilo que é importante. Isso é bônus. É bônus e Deus vai dar. Querido, se a gente seguir a Bíblia, nós vamos ter um casamento maravilhoso? Sim. Vamos ter. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ter uns filhos maravilhosos? Sim. Mas não é o mais importante. Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para algo muito maior do que nós podemos imaginar. A palavra de Deus diz que o que está sendo preparado por Deus
Nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem chegou no pensamento do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que estão buscando Ele, essa busca incansável, para a igreja do Senhor Jesus. Maravilhoso. Eu sei que tem cara que usa isso aí como jargão para falar que é coisa terrena. Irmão, não é nada terreno não, é algo sobrenatural, é algo da eternidade. É isso. Amém? Queridos, vamos lembrar aqui que eles foram para Samaria. E lá, Samaria é o quê? Samaria fazia parte de Israel. Só que Samaria, ele é o reino do norte de Israel. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que um tempo depois que Salomão, ele morre, até Salomão tomava conta das 12 tribos. Depois que Salomão morre, as tribos se dividem, fica 2 tribos em Jerusalém e 10 tribos vão para o reino do norte. E lá no reino do norte, o negócio fica louco lá. Os caras não tem um rei bom, só rei ruim. Só rei ímpio, só rei pecador, rei que não ama Deus, rei que só bagunça aqui. No reino do sul também. Só que o reino do sul foi mais de boinha até. O reino do norte, fala pra você, foi 10 reis lá, 10, não lembro agora a quantidade de rei, mas só rei ruim. Acabe. Ó, só pra você, só Acabe a gente já vê que foi um cara terrível. Acho que foi um dos piores, foi Acabe e Jezabel. Então, Deus puniu aquele povo. Deus deixou que estrangeiros entrassem no meio daquele povo do norte. E ali começou a chamar Jerusalém, que é o reino do sul, e Samaria, o reino do norte. E a gente sabe também que os judeus e samaritanos não se davam, amém? Isso é claro. Por quê? Porque no meio dos judeus tinha os fariseus, saduceus, que eram homens conservadores, extremistas da Torá e da lei. Já em Samaria, já não tinha esses caras. Então, o que aconteceu em Samaria? Começou a virar um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? Um monte de religião misturada. Porque homens de outros lugares, até Samaria ser dominada pela Síria, pelo Império Sírio, e ali começou o quê? Os caras colocar no meio do culto, no meio da adoração, eles colocavam outros deuses para favorecer aqui o povo, politicamente. Isso que aconteceu. Isso é uma das coisas que aconteceu no catolicismo também, gente. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o catolicismo tem essa coisa. A política começou a incluir outras coisas e deturpar a palavra de Deus. Por isso que veio a reforma depois, amém? Mas aconteceu uma coisa em Samaria. Homens começaram a entrar lá e começaram a misturar a religião. A gente tem uma cena bem legal, que é a mulher samaritana, quando ela encontra Jesus. Ela fala para Jesus, depois de todo o diálogo com Jesus, a gente ali Jesus quebra 2 paradigmas fantásticos. Primeiro, Jesus judeu conversar com um samaritano. E o segundo, Jesus judeu conversar com uma mulher. 2 coisas que não podiam fazer quem era judeu. Um fariseu jamais faria isso. E a gente critica muito os fariseus, né? Eu gosto de criticar fariseu. Porque a gente pega a Bíblia, o fariseu, ele tentou tanto criticar Jesus, bagunçar com Jesus, punir Jesus. Mas os fariseus, eles foram relevantes para manter a lei. Eu vi o Vitor falando isso aqui esses dias, e depois eu parei para pensar nisso. Eu falei, realmente, ele tem sentido. Porque se não fossem os fariseus, também ia entrar sincretismo no judaísmo, que ia até Jesus. Então podia ser que, não sei, Deus tem tudo, Deus é soberano. Mas eles foram o cara que conseguiram conservar o judaísmo puro, ortodoxo. E então Jesus ali, com o diálogo com essa mulher pergunta, então, Jesus, o Messias, ela reconheceu ele como Messias e tal, falou, então, mas aonde que tem que adorar? Porque uns dizem que são os judeus que tem que adorar em Jerusalém. E ela estava no monte, onde havia um templo em Samaria, que era no Monte Gerizim. E ela estava nesse monte conversando com Jesus, inclusive. E ela falou assim, e aqui eles dizem que a adoração tem que ser aqui. Aonde que tem que adorar? Aí Jesus fala, olha, vai chegar um dia, que nós não precisamos orar nem em Jerusalém, nem aqui. Aonde Deus, que vai procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade.
E sabe que dia é esse, querido? Foi o dia que ele se entregou na cruz. Sabe que o véu se rasgou de cima a baixo. E nós podemos ter acesso ao Pai em qualquer lugar. Olha que maravilhoso. Então, se hoje nós podemos adorar aqui o Senhor, e aqui nós chamamos de templo, não se limita a 4 paredes, a um lugar deste, mas isso significa que foi por causa da graça derramada através do Calvário. Então, ele deixou bem claro para ela, vai chegar um dia que vai acontecer isso. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós temos acesso ao Senhor Jesus. E nós somos a igreja poderosa dele, sabe? E o evangelho foi se espalhando. E o evangelho, ele foi crescendo, amém? Aí em Atos 8:5, diz assim: indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aquilo que nós vimos aqui, querido, é Deus agindo na igreja. Felipe, tinha um Felipe que era apóstolo, certo? Mas esse Felipe não é um apóstolo, esse Felipe é um crente. Esse Felipe, ele é chamado de Felipe o evangelista. Esse Felipe não é o mesmo Felipe que era o apóstolo que foi escolhido por Jesus lá no começo do evangelho, lá não. Esse é outro Felipe. Esse Felipe era um crente como eu, como você. Só que ele estava apaixonado. Então quando ele chegou em Samaria, o que ele começou a fazer? Pregar a palavra. Começou a falar do Senhor. Ele começou a ver gente doente, põe a mão em cima e orava, e a pessoa era curada. Ele começou a ver pessoa endemoniada, ele punha a mão em cima e os demônios saíam. Sabe, o que eu quero dizer com isso, querido? Que o Espírito Santo que está sobre você, ele pode fazer todas essas maravilhas aqui. Esse é o poder da igreja, querido. Esse é o poder da igreja. A gente percebe que lá no começo, quando eu li, lá em Atos 8:1, falou que todos, vou ler de novo aqui, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judeia e Samaria. Todos, menos os apóstolos. Os apóstolos ficaram. Então Felipe, o apóstolo, ficou. Quem foi outro Felipe, foi um crente. Foi um diácono lá da igreja, foi um cara que era um obreiro, foi um crente que só era apaixonado por Jesus, só amava a igreja. E ele foi. Chegando lá, Deus começou a fazer coisas maravilhosas através da vida dele. Amém, querido? Atos dos Apóstolos 8:9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois eles os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. Olha aqui quem os caras encontrou. Felipe encontrou esse homem aqui, um mágico, Simão o mágico. E querido, eu acho muito fantástico essa parte aqui. Simão, o que Simão fazia? Simão, ele tinha as artimanhas de truques, de mágica. Algumas partes falam que era feiticeiro. E é claro que ele só conseguiu ter esse sucesso todo em Samaria. Ele jamais ia conseguir esse sucesso todo em Jerusalém. Porque em Samaria havia um sincretismo religioso. As pessoas não sabiam quem obedecer, não sabiam que Deus adorar. Então as pessoas estavam perdidas em Samaria. Então eles viam um cara que estava fazendo umas coisas lá que parecia sobrenatural, ou até era sobrenatural. E eles ficaram malucos, falaram: esse cara aqui, olha como ele é chamado. Ele era chamado do grande poder de Deus. Era o título que ele carregava. Então, aqui diz que desde todo mundo, as pessoas mais simples e as pessoas mais importantes da cidade o seguiam, porque ficavam deslumbrados com aquilo que ele fazia. E sabe, querido, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de gente. Infelizmente, existe gente assim no meio da igreja. Tem uns caras aí, querido, não sei se você já viu, um tal de Joma.
Quem já viu esse cara aí? Eu queria bater nele. Eu queria contar. Tô falando sério, gente. Eu não queria bater, não. Brincadeira. Eu só tô brincando aqui. Por favor, vai. Pastor quer bater em alguém. Sabe por quê? O cara, ele tá acabando com a igreja. Com aquelas pessoas que não conhecem, querido. Falando de coisas terríveis. Estragando. Não, você não sabe, não fala coisa sem pé sem cabeça. Mas sabe o problema, gente? Tem gente que segue ele. O Instagram dele bomba. Aonde ele vai pregar, enche de gente. O cara fala só baboseira, meu. Aí ele manifesta poder lá. Manifesta poder. Apóstolo Joma, os caras chamam ele, né? Ele fala que Joma é algo poderoso. É um poder que vem. Quando Joma vem, cara, o pessoal cai nessa, meu. Tem outro que anda com ele também, que é o caçador de demônio. Quem já viu isso aí já? É lá do Paraná, o cara. Cara, eu achei que era comédia quando eu via, te juro. Eu achei que eram uns caras de comediante. Eu falei, deve ser comediante, né? Aí eu entrei pra ver o Instagram do cara. O cara estava numa igreja, a igreja cheia de gente, a igreja pequena, mas lotada de gente. E ele falou que tem revelações profundas. Olha só. E lá ele começa a revelar o nome das pessoas, o RG das pessoas. E as pessoas choram. E as pessoas ficam pulam. E as pessoas ficam lá. E ele fala que Deus está fazendo. E cara, ele é um circo. É um circo. E as pessoas acham que isso é o poder de Deus. Aqui nós vemos algo semelhante, irmão. Alguém com uma persuasão. Alguém com, sei lá, que demônio que é esse que faz as pessoas ficarem adivinhando as coisas. E os crentes buscando isso, sabe, gente? Crente que busca adivinhação. Eu quero saber do meu futuro. Eu vou na igreja X. Um dia eu fui convidar o irmão perguntou se tinha revelação na minha igreja. Lá tem revelação? Aí eu olhei para ele e... Irmão, se ele quiser revelar uma foto, revela na hora lá, irmão. Nós imprimimos na melhor qualidade possível. Tem uma impressora lá, jato. Põe uma faca. Põe do tamanho que você quiser, só não tem a 3, a 4 a gente consegue. Até a 4 a gente consegue revelar a imagem que você quiser. Sabe? Cara, é isso que você precisa de revelação, irmão. Eu não estou falando que o poder de Deus não existe, ele existe, irmão. Mas o poder de Deus não está sobre nenhum homem espetacular, não. Eu vou ler o pastor, orar por... Querido, o poder de Deus está sobre sua vida. Ajoelha e ora. Entra no seu quarto e pede esse poder. Quer revelação? Cara, pede para Deus. Agora tu quer ficar dependendo de um espetáculo chamado de culto. Um espetáculo de um charlatão, de um mentiroso muitas das vezes. Eu não estou dizendo que é todos, porque esse poder existe. Mas pessoas, eles querem corromper a ovelha do Senhor, falando que isso é verdade, só para tirar dinheiro dela muitas das vezes, para enganar, para ter seguidores. Teve uma vez que eu fui num culto desses aí, quando eu me converti, cara. Eu fui aqui em extremo. Minha esposa queria ir. Mas ela era novo convertido, né? Ela era um pouquinho mais velha, mas era novo. Ela tá ali, ó. É bom que ela tá aqui. Foi bom esse culto aí, foi bom. Eu já tinha um pé atrás, já que o pastor Luciano falava muito sobre isso comigo, né? Faz o quê? Faz nem sei quanto tempo eu convertido, mas 13 anos atrás, mais ou menos. E chegando lá, o cara, minha esposa estava grávida do Isaac. Aí o cara, quanto mês você tá, irmã? Levanta. Ela levantou, aí falou, quanto mês você tá? Ela falou, 7 meses, não lembro, 7 meses. Aí daqui 2 meses, daqui 2 meses, você vai reencontrar uma pessoa, e essa pessoa está juntando alguma coisa para te dar. E essa pessoa vai muito tempo que você não vê. Aí eu falei, eu imaginei a matemática que ele fez já, né? Quando tem neném, geralmente as pessoas vão, né? Junta a roupinha, leva. Eu já pensei em tudo já, né, meu? Só que aí ela esperou. Ela esperou. Só que não vem ninguém, cara. Aí eu glorifiquei a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor. Porque ela parou com isso, cara. Ela parou de querer ver essas coisas. Ela descontaminou ela, graças a Deus. Não, uma mulher de Deus, mas aquele tempo lá foi bom. Foi Deus usou aquele homem. Aí é verdade, cara. Deus usou. Só que usou de uma forma. Ele se enganou, cara. Não teve nada. O cara, eu fui no culto tipo por Deus. Ele pregou 20 minutos, 40 minutos. Foi só entregando. 40 minutos, acho que mais de 1 hora. Só entregando. Eu falei, caramba, esse cara. Ele fazia assim, parecia que tava com um ponto no ouvido. Ei, hã? Aquele ali? Você. Eu falei, caramba, doido. Ele fazia assim ainda. Eu falei, deu um contato aí, ele não ouve mais nada, né? Não, mas é incrível, gente.
Eu não estou falando, querido, que tem pessoas, eu acredito, já recebi já. Recebi palavras assim já. Eu não desvalorizo, não. Só que esse show, essa magia, esse malabares, sabe, eu vou no circo ali quando eu quiser ver, cara. Porque aqui, olha que fala aqui, querido, em Deuteronômio 18, do 9 ao 12. Quando entraram na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratica adivinhações, que dedique-se à magia, ou que faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou seja médio, ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Aqui, ó, é Deus falando com o povo. Aqui é uma regra para quem entrar na terra prometida. Sabe, não deixa que essas coisas entrem. A gente não pode deixar algumas coisas entrar no meio da igreja, querido. Vai contaminar a igreja. Nós temos que ter uma igreja pura e simples. É a palavra de Deus. Ela é a nossa luz. Eu não preciso que alguém me entregue uma profecia para ter uma direção. Não preciso disso. Eu não preciso alguém falar assim, pastor, você precisa, sei lá, orar mais. Deus está me falando. A Bíblia fala isso aí, cara. Você não precisa, olha, Deus está falando que você é mais que vencedor. Está escrito lá em Romanos 8, mano. Está escrito lá. Você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Então, são coisas, gente, que a gente tem que abrir os olhos. Eu não estou desfazendo de toda. Tem gente séria no meio. Mas tem gente que está fazendo estripulia com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Continuando aqui. Atos dos Apóstolos 8:12. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e o seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e os milagres que eram realizados. Aqui nós vemos, querido, que o Simão começou a andar com Felipe. Falou, cara, esse cara aí tem uma coisa a mais, velho. E ele começou a ver que Felipe fazia umas coisas. Falou, meu Deus, os caras. Ele ora para as pessoas é curada, meu. Ele ora para aquele cara. Aquele cara, desde quando eu era criança, aquele cara não anda. E ele começou a andar agora. Ele creu na palavra do Senhor. Porque é muito boa a palavra do Senhor. A promessa que tem em Jesus é muito maravilhosa. E ele creu, falou que ele creu. E ele foi batizado. Certo? E ele fala que ele ficou extasiado também. Porque você imagina que você viver essas coisas. É muito bom. É muito bom você enxergar a pessoa, milagres, cara. É muito bom você ver pessoas se converter, cara. Você ver pessoas amando Jesus, passando a amar Jesus. Porque eu acredito tanto no que Jesus está preparando para nós. Eu acredito tanto no poder da igreja, que quando eu vejo pessoas chegando na igreja, cara, não tem nada melhor, cara. Não tem nada melhor, não tem nada que eu fico mais feliz. Eu vou falar a verdade pra você, estou falando sério. Não tem nada que me alegra mais. Eu saio dos cultos, quando acontecem essas coisas, eu saio feliz demais. Então esse cara estava vivendo isso, porque ele estava vendo, empolgadão. Só que aí, em Atos 8:14, os apóstolos, que era João e Pedro, eles vão até lá. Porque acontece, eles não tinham saído lá de Jerusalém, certo? Só que, quando eles ficaram sabendo que Samaria estava sendo contagiado pela palavra do Senhor, e eles conheciam quem eram os samaritanos, eles sabiam o que acontecia nos samaritanos, eles falaram, vamos para lá. Por quê? Porque nós vamos supervisionar. Certo? O que é apóstolo? Apóstolo é um servo de Deus, é um homem enviado de Deus. Então ele vai supervisionar para ver se está tudo certo mesmo, se a palavra estava sendo palavra certa, pura, se não estava fazendo sincretismo com Jesus, apenas acrescentando mais um Deus no meio do sincretismo dele. Então eles foram ver. Só que chegando lá, eles viram mesmo que a galera está tudo doida lá por Jesus. Aí, diz aqui,
Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Então as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Começaram a ter um mover lá maluco lá, e que a gente acredita no mover do Espírito Santo. Nós acreditamos que o Espírito Santo ele produz movimentos em nosso meio, isso é maravilhoso, experiências espirituais. Então a galera começou a sentir isso, amém? Aí no 8:18 diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mão aos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só como o Simão era. Ele não deixou de ser mágico nada. Ele estava só vendo algo fantástico lá, mas ele não se converteu nada. Ele falou assim: as pessoas já me seguem aqui. Se eu tiver esse poder, se eu começar a pôr umas pessoas, as pessoas começarem a receber também, já era. Eu vou ser o João de Deus agora, da Samaria. Você assistiu o negócio do João de Deus já? O João de Deus? O João de Deus era um cara desse. Ele era a cidade toda era do cara, meu. A cidade toda era do cara. O cara tinha muito dinheiro escondido. O cara era uma coisa de louco. Aí ele falou: já era, eu vou ser o João de Deus, o Simão de Deus. Porque eu vou fazer uma coisa de louco aqui, os caras vão tudo me seguir. Sabe que o Simão, ele deu um substantivo que foi criado a partir dele. Chama simonia. O que é simonia? A simonia foi algo que aconteceu, as indulgências da Idade Média, e todas essas coisas, foi dado esse título de simonia. A compra da indulgência, que a indulgência é a salvação, e o catolicismo da Idade Média, eles vendiam isso, certo? Até a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Por isso que Martinho Lutero criou as 95 teses. E outra coisa, não só a compra de indulgência, mas também no meio eu estou falando do catolicismo, não atacando só o catolicismo, é porque esse estudo veio de lá. Então, o que acontecia muito lá? Os homens, eles vendiam, eles compravam o cargo. Vamos supor, eu quero ser um bispo agora. Então eles tinham uma grana, eles compravam o cargo de bispo. Só que isso, querido, também acontece na igreja atual. As pessoas começaram a dar valor para esse tipo de cargo. Sabe, as pessoas começaram a dar valor ao ponto de comprar. Na igreja evangélica também acontece isso. Eu estou falando da igreja católica de uma forma histórica, tá, gente? Explanando aqui a história, porque isso foi criado por causa da igreja católica. Mas, infelizmente, na igreja evangélica, que deveria ser a protestante, também acontece isso. Aconteceu isso. Homens que acham que o título é mais importante, o título eclesiástico. Eu vou ser bispo. Eu vou ser agora um apóstolo. Acha que isso é mais importante. Eles compram, eles fazem alianças estranhas. Assim como esse rapaz que eu acabei de falar aí. Ele é chamado de apóstolo. Para quê? Para parecer que eles têm um grau a mais do que o outro povo. Isso acontece em várias igrejas, queridos. Tem um cara aí que ele mesmo se denominou o patriarca da igreja. Sabe o que é o patriarca? O patriarca, ele é o René Terra Nova mesmo, gente. Eu sei que é M12. René Terra Nova. O patriarca. Sabe quem foi o patriarca da igreja? O patriarca da igreja do povo é Abraão. Não tem nem esse título, existe, querido. Agora sabe o que acontece? Sabe por que esse cara cria isso? Porque o povo vai atrás desse tipo de gente. O povo despreza a sua liderança, despreza aquele que está no meio das ovelhas, para buscar um título, para buscar algo que parece ser glamuroso. Queria te falar para você, é uma coisa de louco. A hierarquia eclesiástica da Bíblia é totalmente ao contrário do que esse povo prega. Porque parece que quanto mais você sobe na hierarquia, a hierarquia que o povo prega aí para fora aí, você é maior. Não, que agora eu sou um apóstolo, que agora eu sou não sei o que lá.
eu estou em cima dos pastores, eu estou em cima da igreja. Deixa eu falar para você, é ao contrário. O próprio Jesus falou que quem quer ser o primeiro seja o último. É ao contrário, querido. Quando você começa a crescer em Deus, você entende que você tem que se humilhar pro irmão, cara. Isso que é a igreja, cara. Às vezes eu estou cansado de me humilhar, cara. Eu falo, caramba, tem que me humilhar de novo, cara. É assim, essa é a vontade de Jesus. Sabe, o ministério de Jesus, ele foi bacia e toalha, lavando o pé dos apóstolos. Bacia e toalha. Não tem esse negócio não de, vocês precisam me honrar. Só que o povo gosta desse tipo de coisa, irmão. O povo gosta. Eu já vi tanta coisa, no tempo de igreja que eu estou aqui, já vi tanta coisa o pessoal falar, cara, do pastor Luciano. Ai, pastor, você precisava, já vi isso aí já, pastor, você precisava. Teve um irmão que falou que o cargo de apóstolo, quando você passa para apóstolo, a unção aumenta. Eu falei, Eu falei, qual é que unção que vem do apóstolo? Porque tem, para mim a unção vem do Espírito Santo. Agora a unção que é derramada através do nome, do título. E esse cara tinha um título, ele gostava do título dele. Simão tinha um título, o grande poder de Deus, era o título dele. As pessoas seguiam ele, as pessoas gostavam de seguir. Sabe que a gente precisa ser uma igreja pura e simples, uma igreja que seja simples, sabe, no convívio. Sabe o que eu preciso? Para que servem os pastores da igreja? É para liderar o povo, isso é normal, gente. Mas eu falo você, como o pastor falou semana passada, a minha oração é uma coisa que a sua. Se vacilar, a sua está melhor que a minha. Mas ora por mim, eu vou até orar, irmão, mas ora também, porque pode ser que a minha não funcione, cara. Sabe que é a mesma coisa, mas é igual, irmão. O mesmo Espírito Santo está sobre mim, está sobre você. Nós precisamos estar junto como igreja. É isso que faz uma igreja forte. Não é o pastor ser o bambambam. É uma igreja unânime, buscando o Espírito Santo. Isso que provoca um grande mover de Deus, um avivamento, querido. É isso que provoca uma relevância na sociedade. É isso. Agora, uma vez falaram pro pastor para colocar aquelas cadeiras aqui no fundo, aqui, sabe? Os pastores ficaram lá. Eu falei, eu não quero não, sai fora. Sai fora. O pastor falou, não, meu, para, não tem. Cara, cada um, tem cara que faz isso, não tem problema nenhum, deixa eles fazer. Só que o que significa? O que vai mudar, irmão? Não muda nada. Não, porque ali estão os caras de honra. Que honra o quê, irmão? Honra se você sentir no coração de honrar, você honra, se não sentir. Entendeu? Honra o Senhor Jesus. Sabe? É isso. Igreja simples. Amém? A prática da simonia, ela provocou vários problemas na igreja do passado. Sabe? E nós temos que tomar cuidado, sabe por que simonia também é? Sabe quando o irmão, ele quer comprar a bênção dele? Não, que eu vou dar o dízimo e eu vou ser abençoado. Não, irmão. Você dá o dinheiro daquilo que você tem já. Você não dá aquilo que você vai ganhar. Não é um investimento que você faz. Não é investimento. Eu não vou falar para você que Deus não abençoa quando você é generoso. Mas você é generoso daquilo que você tem já. Eu já tenho. Então eu vou dar porque eu sou generoso. Eu tenho 100 reais, então você vai dar os 100 reais. Eu tenho 10 mil, então você vai dar 10 mil, proporcional, irmão. É isso que é generoso. A gente vê muito bem quando aqueles homens começam a jogar muito dinheiro lá, e Jesus está do lado do gasofilácio, um monte de dinheiro. Aí vem a viuvinha com duas moedinhas, duas moedinhas, eu não lembro agora quantas moedinhas é. Não importa o número de moedas, mas era o que ela tinha, irmão. E quando ela joga ali, Jesus fala, meu Deus, ela deu tudo que ela tinha. Generosa. É lógico, quanto mais dinheiro, melhor para a igreja, porque a igreja consegue investir muito. A igreja consegue fazer missões, consegue fazer e tal medinho, cuidar de criança, cuidar de adolescente. É isso, a igreja precisa de dinheiro, irmão, isso é verdade. E quem dá o dinheiro para a igreja é o povo. Né? Não tem governo, não tem nada, é a gente que dá o dinheiro para a igreja. Isso aí é claro. Mas eu vou dizer para você, eu vou dar porque se eu der... querido, Deus vai te dar mais, eu te garanto. Deus não vai faltar nada para você, porque Ele cuida. Mas se faltar também, e você deu, Ele não te deve nada, irmão. Pode acontecer também, irmão. Vai achando que sabe que você deu, pronto, Deus tem uma dívida comigo. Deus nunca vai ter uma dívida com você. A nossa dívida é eterna com Ele, irmão. Nossa dívida é eterna.
você dá porque você já tem. Se você tem muito, dá do muito que você tem. Se você tem pouco, dá do pouco que você tem. E claro, Deus te abençoe para você ter muito mais. Não vamos pregar aqui uma mensagem modéstia, de não, tem que ser simples. Não, irmão, você vai ser de rico mesmo. Que Deus abençoe o povo. Mas não esqueça que não é barganha com Deus que vai resolver, não, irmão. Não é barganha com Deus, não. Dá daquilo que você tem. Porque as pessoas querem comprar. Aí cai na ladainha desses caras aí. Esse dia eu vi um cara na internet, cara. Eu vou parar de ver a internet, cara, que tá deixando nervoso demais. O cara, ele molhou a mão com óleo ungido. Aí tinha um monte de folha de sulfite, ele punha a mão assim. Aqui, ó. E começou a carimbar com a mão dele. E falou, pessoal, a partir de R$300. A partir. Eu falei, não, trouxa quem dá, né, meu? Porque você abençoar a igreja, irmão, isso é bênção, isso é ser generoso. Sabe, tem irmãos que abençoam muito a igreja. Isso é bom. E a igreja investe no lugar certo. Mas agora você comprar algo falando que aqui, a mão daquele infeliz lá vai te dar, vai proporcionar alguma coisa, vai nada, irmão. Vai ser só uma folha cheia de óleo. É melhor você comer uma coxinha e guardar o guardanapo. Entendeu? Comer uma coxinha no boteco, mas você comer alguma coisa. E aqui é óleo que o cara quer? Essa daí veio agora, cara. Daí veio na hora. Olha você. Então, aí agora as pessoas estão caindo. Por isso que os caras fazem isso. Aí vende a vassoura, o óleo de Israel, o não sei o que lá, ungido. Irmão, para com isso, irmão. Para. Não, a unção está sobre você. A unção está sobre você. Não existe nada ungido. A água está ungida, está nada. O que está ungido somos nós. Quem ungiu nós foi o Espírito Santo de Deus que caiu sobre nós, e a unção de Deus já está sobre nós. Você é ungido, irmão. É isso. Olha que maravilhoso. Amém? Eu nem lembro mais onde eu estava, mais, irmão. Atos Apóstolos 8:20, é isso? Eu já li isso aqui? Não, aqui eu vou ler agora, é isso mesmo. Atos Apóstolos 8:20. Pedro respondeu. Olha o que Pedro falou para esse cara aqui. Pedro respondeu: pereça você e seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento de seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha o que Pedro fala. Sabe por que Pedro aprendeu, querido? Jesus, quando chama eles para conversar ali, para discipular eles, falou aqui, olha aqui, vocês vão. Ele fala assim, lá em Mateus 10:8, vocês vão, ressuscite mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu o que é Jesus. Você que está andando com o Felipe aí, está falando que foi batizado, mas você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu o que é a graça de Deus. Você não entendeu o que é o favor de Deus sobre a vida de aquele que o ama. Você está em pecado. Sabe, irmãos, quando nós tiramos Deus do centro e colocamos um objeto ungido, colocamos uma pessoa que a gente acha que ela tem mais unção, a gente está em pecado, porque nós estamos em idolatria, porque nós estamos tirando o centro. Jesus é o centro, e Jesus, Ele está acessível para nós. Nós não precisamos, nós não precisamos de pagar nada, nós não precisamos comprar nada. Tudo que nós fazemos na obra de Deus é simplesmente porque nós entendemos que o que Ele nos deu tem muito valor, e nós só damos com generosidade, porque é o mínimo que nós fazemos, querido. Nós só servimos a Deus, se você é mais expressivo no servir. Não espere elogio, não que as pessoas não vão te elogiar. Não espere o reconhecimento humano, não. Saiba que você faz isso porque o Senhor, é para Ele que você faz. Não queira nada em troca. Não queira comprar, não queira vender nada. Não queira ganhar algo da terra aqui, ó. Porque, como eu disse, o que está sendo preparado para nós, nem a nossa mente, nem o nosso coração ainda conseguiu
perceber nem sentir. Amém? Estou finalizando já. Atos dos Apóstolos 8:24. Atos dos Apóstolos 8:24. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Porque Pedro falou assim: mano, que pereça você o seu dinheiro. E ele falou: orem ao Senhor. Aqui nós já vemos, querido, que ele realmente não entendeu nada. Aqui nós temos a prova. Que ele não entendeu que o Senhor é acessível. Então ele pede para Pedro ou para João: orem vocês para mim, por favor, para que não aconteça nada disso comigo, para que o que vocês falaram não me aconteça. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é clara quando ela diz, olha o que fala, Salmo 51:17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Sabe, um homem, daqui é Davi falando isso, olha só, Davi ele escreveu esse salmo. Um homem, quando ele chega diante de Deus, ele pode ter cometido o pecado que for, podia ser Simão, podia ser qualquer um. Chega diante de Deus, quebrantado e contrito, arrependido, e fala: Senhor, me perdoa. Eu não preciso de homem nenhum orar por mim. Eu não preciso de intervenção humana. Eu não preciso de intervenção nenhuma, de nem nada, de nenhuma entidade, de nada, querido. É você e Deus. A Bíblia diz que quando Jesus, ele falou: está consumado, havia um véu que separava os santos dos santos, que só podia entrar lá o sumo sacerdote, que era o intermediador do povo. E quando ele falou está consumado, o véu ele se rasgou de cima a baixo. Aquele acesso ele abriu para todo mundo. Sabe, nós não precisamos de intermediadores, não precisamos de nada. Nós podemos ir diante de Deus e falar: me arrependo, me perdoa. Simão podia fazer isso. É por isso, por causa dessa resposta de Simão, que alguns estudiosos dizem, tá? Não tem como a gente comprovar isso. Alguns dizem que ele foi salvo, outros dizem que ele não foi salvo. Mas por causa dessa comprovação, ele não se converteu. A gente não sabe. Não tem nem os estudiosos tem como saber, por isso que eles falam isso. Não tem como, não tem nenhuma evidência de nada. Não vale a pena entrar nesse mérito. Mas o que vale a pena é a gente saber que nós temos um único intercessor, que é Jesus Cristo. O único intermediador entre nós e o Pai. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 1,12 diz assim: contudo, os que receberam e aos que creram em seu nome, dele o direito de se tornarem filhos de Deus. João 15 diz assim: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Quando nós conhecemos a Escritura, nós conhecemos o Senhor, e nós tornamos amigos de Deus. Nós tornamos filhos de Deus, irmão. Sabe, o relacionamento íntimo com o Pai. Sabe, é isso. A igreja é essa a dimensão de onde a igreja está. É essa a dimensão que os servos de Deus, que os amigos de Deus estão, de filho. Não tem nada, querido, que o Pai não possa fazer por você. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes, porque você é um filho amado dele. Você é a igreja do Senhor, irmão. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Romanos 8, do 1 ao 12. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É essa verdade, irmãos, que nós temos que ir para casa carregando ela. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação.
Porque o Espírito que é uma pessoa, o Espírito de Deus, Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Então eu não vou morrer mais. Deixa eu dizer para você, irmão, essa carcaçona velha vai, mas a nossa vida, nós temos uma vida eterna ao lado do Senhor. Nós estamos preparando algo lá. Existem tesouros. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu, aonde ladrão, a traça, a ferrugem não pode destruí-la. Nós estamos, querido, é por isso que eu acredito tanto nessa instituição igreja. Eu acredito tanto. É por isso que eu estou disposto a entregar minha vida por essa igreja, querido. Por essa igreja, quando eu não falo dessa igreja, não a Templo Vivo em si, mas a igreja do Senhor Jesus. Eu estou disposto.